Glória a Deus. Então, nós aprendemos sobre Gideão, aprendemos sobre Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, e hoje mais um herói, mais um personagem bíblico que nós vamos aprender, que é uma lição que todas vocês conhecem. Oi, Si, tudo bom? Nós vamos aprender sobre Davi e Golias. Deixa eu apresentar o cenário para vocês. Então, nós vamos ler 5 versículos só para situar na história. O exército dos filisteus era um exército inimigo do povo de Israel e estavam sempre em conflito. E sempre o exército de filisteu vencia as batalhas, sempre. E dessa vez, eles estão lá acampados frente a frente num vale, todo o exército de Israel com o exército dos filisteus. Só que dentro do exército dos filisteus tem um homem gigante, um homem enorme, todo ornamentado para a guerra, com capacete, lança, espada, escudo, bota, couraça, como escama, ele está todo paramentado. Ele fala: vocês não precisam guerrear comigo, vocês podem, manda um só. Se me vencer, nós serviremos a vocês, seremos escravos. E se nós vencermos, vocês serão nossos escravos. E o exército de Israel estava morrendo de medo. Não tinha uma pessoa apta para enfrentar aquele homem enorme. Nesse ínterim, o pai de Davi mandou Davi levar uns queijos e alguns alimentos para os irmãos. O Jessé, que é o pai de Davi, tem 8 filhos. 3 deles estão no combate. E Davi faz a trouxinha dele, levanta de madrugada e vai lá para o fronte, onde está todo o exército dos filisteus. E nisso, o Golias aparece e começa a declarar palavras contra o povo de Israel, contra o Deus de Israel, falando que ninguém é apto para vencê-lo. E aquilo traz em Davi uma indignação tremenda. Ele fala: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo, né? Por que Davi teve essa reação? Nós vamos aprender mais tarde. Então eu vou ler para vocês no primeiro livro de Crônicas, o capítulo 17, a partir do versículo 45. Fala o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. A Vanessa entrou. Oi, Vanessa. Todo ornamentado para o combate. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao embate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje. Berinha, tudo bom? E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Israel estava lutando contra o exército filisteu. Nunca fora vencido. O povo de Israel nunca havia vencido, exceto na época de Davi. Para vocês terem uma ideia, esse Golias ele tinha mais de 3 metros de altura. E a ponta da lança dele pesava 6 quilos, somente a ponta da lança dele, né? E durante 40 dias, esse gigante afrontava o povo de Deus. 40 dias ele afrontando, né? O povo de Deus, e falando barbaridades e falando que ele iria destroçar aquele exército. Vocês imaginam? Meninas, desliga o microfone de vocês, tá me dando interferência aqui. Vocês imaginem a aflição do povo do exército de Israel. 40 dias ouvindo Davi
o Golias sair lá e afrontar ao Deus de Israel, ao exército de Israel, palavras de derrota, palavras amaldiçoando, palavras, sabe, de ira contra eles, e eles amedrontados, amargurados, oprimidos. Imagine essa situação, né? Nós precisamos entender que todos nós queremos ser vitoriosos. Nós queremos ser vitoriosos. E Cristo venceu na cruz do Calvário. E Cristo fez de nós mais do que vitoriosos. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nos deu vitória. Vitória sobre a enfermidade, vitória sobre a morte, vitória sobre os opressores. Deus nos deu a vitória na cruz do Calvário e Ele nos fez mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, nós não seremos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores. E a Bíblia fala que o exército dos filisteus acampou-se em frente ao exército de Israel e eles ameaçavam diariamente, 40 dias, 40 tardes, 40 noites, o Golias afrontando aquele exército. E o exército de Israel, então, estava tremendamente amedrontado. Todos aqueles homens queriam a vitória, mas eles não tinham a coragem para lutar. Eles estavam lá, eles queriam vencer aquele exército, eles sabiam que a única saída deles era a vitória. Eles sabiam que se eles não vencessem aqueles exércitos, ou eles serviriam de escravos para o povo filisteu, ou eles seriam mortos na batalha. Mas eles não tinham coragem, faltava para o exército de Israel coragem. Mesmo com todas as recompensas que o rei Saul falou que ia dar riquezas, falou, aquele que venceu Golias vai se casar com a minha filha, aquele que vencer o Golias, eu vou isentar de impostos toda a sua família, toda a sua geração vai ser livre de pagar impostos. A recompensa era grande, mas faltava coragem para enfrentar aquele filisteu. E o interessante é que aquela situação perdurava tempos, e eles dormiam e acordavam, e o problema não desaparecia. E muitas vezes acontece assim com as nossas vidas. Já aconteceu fase em que eu quero dormir e falar, amanhã vai ser um novo dia. Amanhã vai ser diferente, mas quando eu acordo o problema está lá. Quando eu acordo aquele espinho na carne, né? Aquele perrengue está lá, não foi resolvido. A gente pensa que um novo dia vai ser diferente, mas o problema não some com a noite de sono. Nenhum gigante das nossas vidas cai com uma boa noite dormida ou mal dormida, e quantas não são mal dormidas por causa desses gigantes, né? Nós dormimos e acordamos, e os nossos problemas, se eles não desaparecem, eles acabam aumentando. Eles não somem, eles não vão embora. E nós somos assombrados, nós nos sentimos acuados, nós fazemos pensar que só existem nós e os problemas. Nada além do que nós e nossos problemas. E olhando para a situação deles, desse exército, né? Eles sabiam que não existia a mínima possibilidade deles vencerem esse gigante. Eles sabiam da situação deles, eles olhavam para o tamanho deles, eles olhavam para a força que eles tinham, eles olhavam para o armamento dele e eles falavam, perdemos, né? Mas aí quem surge na história? Surge o Davi. Davi foi então levar o alimento para os seus irmãos. Davi era pequeno, Davi era miúdo, Davi não tinha idade para estar no exército, né? Então foram 3 dos irmãos dele para o campo de batalha, e Davi era o 8º, era o mais novo dos filhos de Jessé, ele não tinha idade para estar lá. Davi era um improvável, olha que coisa, Davi era um improvável, ele não tinha idade, não tinha robustez, não tinha prática de guerra. E quando o gigante apareceu para afrontar o povo, Davi fala, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi tomou as dores, Davi se indignou. E aí Davi vai falar pro rei Saul que ele iria enfrentar. O rei Saul fala, você, olha pro teu tamanho, você não tem idade, né? Não, mas eu posso vencer. Ah, então você pode, então tá bom. Aí deu a capa dele, deu a couraça, deu a lança, e Davi não conseguia nem andar com aquilo lá, né? Mas Saul não acreditou em Davi. Os irmãos dele falaram que ele não tinha a menor competência de estar lá, que ele estava lá
para se aparecer, que ele estava lá com quem você deixou as poucas ovelhas do nosso pai. Quer dizer, quis humilhar ainda mais ele, falar para todo mundo, cara, você é um pastor de ovelha, cadê aquelas poucas ovelhas que você cuida? Com quem você deixou? Por que você está aqui? Os próprios irmãos dele quiseram humilhá-lo na frente do exército. O rei achou que ele não tinha competência. E Golias? Quando Golias viu Davi, Golias deu risada. Quando Golias viu Davi, ele deu risada e falou, você? Quem é você? Sabe, para me enfrentar? Golias riu de Davi. E às vezes nas nossas vidas, quantas situações não parecem assim que as pessoas falam, você fala, não, eu vou vencer essa batalha, você. Olha a tua vida, olha quem você é, olha de onde você veio, né? Mas Davi sabia de uma coisa, Davi sabia que a vitória dele vinha do Senhor. Ele sabia que a vitória não dependia do seu porte físico, das suas aptidões. Aí Davi falou para o rei Saul, o mesmo Deus que me deu a vitória com um urso que quis pegar minhas ovelhas, o mesmo Deus que me deu a vitória contra um leão que quis roubar minhas ovelhas, é o mesmo Deus que vai entregar esse gigante nas minhas mãos. Porque ele sabia que a vitória dele não vinha da competência dele. Ele sabia que se ele tivesse alguma coisa de boa, essa coisa vinha de Deus. Davi tinha consciência do quão dependente ele era de Deus. Coisa que todo o exército de Israel não tinha. Coisa que Saul, sendo rei de Israel, não tinha essa consciência. Saul, sendo rei de Israel, estava tremendamente amedrontado pelo exército dos filisteus. Então não importa o parâmetro da pessoa, não importa a situação da pessoa, importa é o coração da pessoa. Davi, a Bíblia fala que tinha um coração segundo o padrão de Deus, segundo o coração de Deus, né? Aí Saul quis dar as armaduras dele, Saul quis dar a armadura dele para Davi, Davi não conseguiu nem andar. E eu quero te dizer uma coisa, ainda que as pessoas falam, você vai vencer, mas você precisa disso. Para você vencer essa batalha que você está enfrentando, você precisa daquilo. Davi sabia que tudo que ele precisava para vencer Golias, ele já tinha. Deus já tinha dado para Davi tudo o que ele precisava. E eu quero falar para você que tudo que você precisa já está sobre a tua vida. Tudo que você precisa para vencer os seus inimigos, Deus já te deu. Deus já deu tudo o que você precisa. Você não precisa de mais poder, você não precisa de mais unção, você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de mais saúde, porque Deus já te deu as condições de você vencer os teus inimigos. Tudo que você precisa já foi pago um preço, por todos os teus apetrechos de batalha. Já foi pago o preço, já foram comprados e já foram entregues para você. Todos os apetrechos que você precisa. O capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Tudo, toda a tua armadura já te foi entregue. Você não precisa de mais nada, você já está armada, você já está revestida, você já está apta para enfrentar os teus gigantes. Davi era alguém que conhecia o Deus que livra. Davi era alguém que conhecia o Deus da vitória. Davi era alguém que tinha um relacionamento com Deus. Esse era o segredo da vida de Davi. Davi tinha um relacionamento com Deus. Quando ele ouviu aquela afronta do Golias, ele foi tomado de uma força que ele não sabe de onde veio. Mas ele falou, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E eu quero te falar que você pertence ao exército do Deus vivo. E nenhum incircunciso que se levante contra você pode vencer sobre a tua vida. Porque Davi tinha um relacionamento com o Pai. Davi tinha um relacionamento com Deus e Davi sabia quem ele era. E você é filha do Deus vivo, você pertence ao exército do Senhor. Davi era alguém que sabia que sua força viria na hora certa. E Davi vivia com proximidade com Deus. Embora ele não tivesse força, Deus seria a sua força. Davi tinha essa consciência. Deus seria a sua força. E a Bíblia diz que Deus livrou o povo de Israel não com espada, mas pelo seu poder. Aí eu me lembrei de um versículo
Está escrito lá em Judas. Judas, no versículo 3, fala o seguinte: amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, eu senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Então, o que Judas está falando aqui na carta dele é o seguinte: batalhem pela vossa fé. Eu queria falar com vocês a respeito da salvação que nós compartilhamos, mas eu senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela vossa fé. A nossa fé precisa ser batalhada. Olha que coisa tremenda que a Bíblia nos fala. A nossa fé não é algo assim que, eu creio em Jesus, levantei a mão um dia na igreja, eu sou salva e acabou. Judas falou: eu queria falar com vocês a respeito da salvação que nós compartilhamos, mas eu senti de escrever para vocês: batalhem pela sua fé, porque vão se levantar gigantes querendo roubar a sua fé, vão se levantar gigantes falando: Deus não te ama, Deus não te quer bem, você não vai ser essa vitória não é tua, essa situação, prepara que essa sua situação vai perdurar a tua vida inteira. Essa fase que você está vivendo, você não vai sair dela nunca. Vão se levantar gigantes contra a sua fé. E Judas falou: batalhem pela vossa fé, batalhem pela vossa fé. Nós temos um gigante diante das nossas vidas que quer roubar nossa fé, e nós precisamos batalhar pela nossa fé. Lá em Tiago, no capítulo 1, no 2º versículo, está escrito o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, nós passamos por lutas, nós passamos por provações, nós passamos por situações difíceis, mas tudo isso tem um propósito. Deus está conosco, forjando-nos para enfrentarmos batalhas maiores. A cada batalha que nós enfrentamos hoje, nós estamos sendo preparados para enfrentar um exército no dia de amanhã. Nós estamos sendo forjados, nós estamos sendo amadurecidos por Cristo, pelo Espírito Santo, pelas circunstâncias da vida, para que nós possamos estar aptos para batalhas, para enfrentarmos batalhas maiores amanhã. Porque nós não vamos ter vitórias se nós não tivermos batalhas. E nós temos um inimigo se levantando contra nós. Diariamente, a vida toda, temos que batalhar pela nossa fé. Todos os dias temos que batalhar pela nossa fé. A vitória é proveniente da luta. A vitória não é proveniente do choro. A vitória não é proveniente das lamúrias. A vitória não é proveniente da depressão, da baixa autoestima, da tristeza. Isso nunca vai te dar vitória na tua vida. O que vai te dar vitória é a luta. Para você ter vitória, você precisa arregaçar a manga. Você precisa se reconhecer quem você é em Deus. Você precisa saber que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí nós teremos a vitória. Se você não tiver coragem de lutar, você não vai desfrutar da vitória. Se você não tiver coragem para lutar, queridos, você não vai desfrutar da vitória. Eu queria destacar alguns pontos que essa história de Davi falou muito no meu coração. Primeiro, não existe vitória sem luta. Você chorando não vai ter vitória. Você lamentando não vai ter vitória. Pedindo oração para os outros não vai ter vitória. Você vai ter vitória quando você tiver consciência de que Deus está com você e que você vai vencer os teus gigantes. O segundo ponto é que o problema precisa ser enfrentado. Você dormir e acordar, você vai dormir e vai acordar e o teu problema vai estar lá. Tem gigantes que eles estão fora de nós. O diabo é nosso inimigo. A opressão espiritual é um gigante que se levanta. As dificuldades financeiras são gigantes que se levantam contra nós.
Existem muitos tipos de gigante. Existem gigantes que estão fora para nós combatermos. Existem gigantes que estão dentro de nós. Muitos gigantes, a maioria, inclusive, eu posso afirmar pela minha vida, amadas, muitos gigantes, eles estão dentro da nossa alma. Esse gigante pode ser uma pessoa que se levanta contra nós. Esse gigante pode ser uma circunstância, uma fase. Esse gigante pode ser um sentimento. Às vezes esse gigante pode ser uma mágoa. Algo que você foi humilhado, que você foi, sabe, algo que doeu no teu coração profundamente. Pode ser um gigante que está se levantando contra a sua vida, que você precisa vencer. Uma mágoa sofrida, uma humilhação, pode ser um gigante a ser vencido na tua vida. Esse gigante pode ser uma falta de perdão. Às vezes você sofreu uma afronta tão grande, que você não consegue perdoar essa pessoa. E essa situação tem sido um gigante que está te impedindo de desfrutar as bênçãos de Deus na tua vida. O gigante pode ser uma mágoa, pode ser uma falta de perdão, pode ser um trauma sofrido, pode ser uma enfermidade, pode ser uma perda. O gigante pode ser um luto. Tem tantos gigantes, existem tantos tipos de gigantes que nós temos que enfrentar. Eu não sei quais são os teus gigantes. Eu não sei quais são os tipos de gigante que você enfrenta. São gigantes muito grandes, são gigantes gigantíssimos, são gigantes que apenas uma simples palavra pode derrubá-lo. Mas eu sei de uma coisa: Deus não te chamou para ter medo de gigante. Deus não te chamou para ter medo de gigante. Porque o mesmo Deus que te chamou, te resgatou, te tirou de um tremedal de lama, te fincou o pé sobre uma rocha, é o Deus que vai te dar vitória sobre os teus gigantes. Você não foi chamada para ter medo de gigante. Nós não podemos fingir que os nossos problemas não existem. Nós não podemos fingir que os nossos gigantes são insignificantes. Nós precisamos enfrentar os nossos gigantes. Nós precisamos enfrentar os nossos gigantes, porque eles vão estar lá. Dia e noite eles vão estar lá. Enquanto nós não enfrentarmos, eles não vão sumir, eles não vão desaparecer. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, Paulo fala o seguinte: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia. Então não se acovarde frente ao gigante que tem se levantado contra a sua vida. Minha amada, eu quero te falar, não se acovarde. Eu não sei qual é o teu gigante, mas uma coisa eu sei: Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de ousadia, de poder, de amor e de equilíbrio. Deus quer que você se levante e vença essa luta que você tem travado. Deus quer que você se levante e que enfrente essa luta, que você derrube esse gigante e que você tenha coragem para lutar. Assim, simples assim. Deus quer que você se levante e que você enfrente esse gigante. Muitos disseram que Davi não era capaz. Os irmãos de Davi desprezaram. Saul falou: você vai enfrentar esse gigante? O Golias o desprezou, deu risada dele. E quantos podem estar rindo de você e falando: essa situação, ela disse que ela vai vencer? Quem que ela pensa que ela é? Quem ela pensa que ela é para ter vitória? Quem ela pensa que ela é para sair dessa circunstância? Quem ela pensa que ela é para vencer essa batalha? Olha quantos anos isso aí tem se estendido na vida dela. Ela vai, tadinha, vai morrer com esse problema. Muitos podem estar falando isso da tua vida, mas o Deus que deu a vitória para Davi é o Deus que está com você antes. O Deus que fez com que Davi soubesse quem ele era é o Deus que está falando para você: você é forte em mim. Terceiro ponto, muitos vão te dizer que você não tem capacidade para vencer. E eu quero te dizer: não dê ouvidos.
Existe uma voz que vem lá do céu e ela fala: eu sei quem você é. Você é amada do meu Pai. Eu sei quem você é. Você foi comprada pelo meu sangue. Eu sei quem você é. Eu te escolhi entre muitas para que você seja vitoriosa. Essa voz é a voz que você deve ouvir. Essa voz que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É essa voz que diz que eu que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa voz tem que passar pelo crivo. A voz que você ouve tem que passar por esse crivo. Esse crivo aqui, ó. É a voz que você tem que ouvir. Porque outras vozes, quantas vozes eu ouvi falando: ai, teu caso, nossa, teu caso, sabe, vão cortar tua perna. Eu sofri um acidente de carro, o médico falou: olha, provavelmente você vai perder tua perna. Meu filho sofreu um acidente, o médico falou: ah, ele não vai voltar, não vai ser normal nunca. Quantas vozes de derrota nós ouvimos, quantos diagnósticos chegam aos nossos ouvidos? Quantos falam: teu caso não tem cura, teu caso é assim mesmo, você vai morrer com esse problema. Ah, tua situação, filha, teu pai passou por isso, teu avô passou por isso, prepare-se, que a tua vida é essa. Não devemos ouvir essas vozes. Davi rejeitou todas aquelas vozes dos irmãos dele, do rei dele, do gigante. Ele rejeitou, mas ele sabia quem ele era em Deus. Muitos vão dizer que nós não temos capacidade de vencer nossas batalhas. Deus sempre usa pessoas improváveis. Eu sou uma improvável. Eu sou uma improvável. Se você é um improvável, você é um forte candidato à vitória. Você é improvável? Então você é um forte candidato à vitória. Você é improvável, minha irmã? Você se acha improvável? Ah, então aleluia! Oh, glória! Sabe por quê? Porque se Davi fosse forte, se Davi fosse grandão, se Davi chegasse lá todo paramentado, o que iam falar? É claro que ele venceu. Ele venceu porque ele pode vencer. Por isso que Deus escolheu um homem pequenininho. Por isso que Deus escolheu um homem que não tinha capacidade, não tinha porte físico, não tinha idade, não tinha competência. E é por isso que Deus te escolheu. Por você ser improvável. Para que saibam que a tua vitória não vem da tua força, que a tua vitória vem dele. É ele quem vai te dar a vitória. Foi Deus quem deu a vitória para Davi. E é Deus quem vai te dar a vitória. Não é a tua competência. Não é a tua força. Não é o teu muito conhecer. Não é nada disso. É a tua vitória. Ela vai vir de Deus. Deus usa pessoas improváveis. Se Davi fosse forte, ele não teria essa vitória. Deus está falando: levante-se, que eu te darei a vitória. Deus está te falando: levante-se, que eu vou te dar a vitória. Não é você que vai conquistar a vitória. Sou eu que vou te entregar o teu gigante. Não vai ser lança, não vai ser espada. Vai ser uma pedrinha que eu pus na tua mão que vai te dar essa vitória. Nossa vitória não vem da nossa força, mas ela vem do céu. Quando você se levanta para lutar, Deus dá vitória. Enquanto ninguém se levantou, 40 dias o exército foi humilhado, o exército foi afrontado, o exército foi oprimido, o exército foi amedrontado, eles estavam angustiados. Foram 40 dias, 40 tardes, aquele gigante se levantando e falando: não vai ter ninguém que possa vencer pelo exército de Israel? Quem é que vai me afrontar? Quem é que vai vencer essa batalha? Vocês são fracos, vocês são pequenos, você não é digno, vocês vão comer na minha mão, vocês vão ser derrotados, vocês vão servir pelos filisteus. 40 dias. Mas quando uma pessoa se levantou, Deus deu a vitória. Deus está te esperando você se levantar. Às vezes você está sendo oprimido por tanto tempo, você está sendo angustiado por tanto tempo, você está sendo triste, amedrontado, você está sendo oprimido pelos teus medos por tanto tempo, mas o dia que você se levantar e falar: diabo, chega de me oprimir, diabo, chega de me angustiar minha alma,
Diabo, chega de trazer tristeza no meu coração. Eu fui perdoada, eu sou amada, eu sou curada, eu sei quem eu sou em Deus. O dia que você se levantar, minha irmã, Deus vai te entregar a tua vitória. Deus está esperando você se levantar. Enquanto ninguém se levantou, aquele exército foi oprimido. Mas o dia que você se levantar, Deus vai dar a vitória na tua mão. Deus caminha com os valentes. Deus não caminha com os fracos. Deus caminha com os valentes. Ele dá vitória com os valentes. Deus dá vitória para os valentes e Deus quer que você seja valente. A vitória é para aquele que tem coragem de se levantar. Os problemas que têm te perturbado tua mente, teu coração por 40 dias, como foi com aquele exército, quanto tempo? Pode ser um mês, pode ser um dia, pode ser um diagnóstico que você recebeu hoje, pode ser algo, uma palavra contrária, pode ser uma mágoa que vem de anos, pode ser uma falta de perdão que já tem tantos anos na tua alma. Mas o dia que você se levantar, fala: olha aqui, diabo, você não tem mais vez na minha vida. Porque Deus que perdoou o meu pecado é o Deus que me fortalece para perdoar o pecado dos outros. É o Deus que me fortalece para perdoar minha mãe, para perdoar meus pais, para perdoar quem me ofendeu, para perdoar aqueles que se levantaram contra mim um dia. É o Deus que vai me dar vitória. A nossa confiança em Deus lança fora todo medo. Às vezes esse diabo, esse gigante pode estar te amedrontando, pode estar te oprimindo. Mas a nossa confiança em Deus lança fora todo medo. Davi só teve coragem porque ele sabia que Deus era com ele. Davi só teve coragem, ele só se destacou sobre todo o exército dos filisteus, porque ele sabia que Deus era com ele. Se você se levanta para lutar, Deus se levanta para te dar vitória. Quando você se levantar para lutar, Deus vai se levantar para te dar vitória. Deus não dá vitória para aqueles que não se levantam para lutar. Hoje é o dia de enfrentarmos nossos gigantes. Hoje é o dia de enfrentarmos nosso gigante. Hoje é um dia de darmos um basta naquele que tem oprimido a nossa alma. Hoje é o dia de darmos um basta naquele que tem se levantado. Irmãs, bota o microfone aí no desligado, por favor. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por quê? Porque se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Porque o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Hoje é o dia de nós abrirmos a nossa boca e nós falarmos: o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir todas as minhas necessidades. Porque o nosso Deus é conosco por onde quer que andarmos. Basta que nós sejamos fortes e corajosos. Está lá em Josué 1:9. Deus é contigo por onde quer que você andar. Deus não chama covardes. Deus não dá vitória para os covardes, mas Deus quer capacitar os improváveis. E sabe de uma pessoa improvável que eu estava pensando aqui? Uma pessoa muito improvável foi Jesus Cristo. Falaram assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré, quem nasceu em Nazaré era um improvável. Quando ele fazia milagres, falaram assim: com que autoridade você vem fazer milagres aqui? Quem você pensa que você é para fazer milagres? Falaram para Jesus: se você é filho de Deus, então faz essas pedras se transformarem em pão. Jesus era um improvável à vista de muitos, mas Jesus foi um improvável que conquistou a vitória na cruz do Calvário. Conquistou a minha vitória e conquistou a tua vitória. E para finalizar, irmãs, que eu já me estendi bastante, eu quero deixar o Salmo 27 para vocês. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo?
quando os perversos e os malfeitores e os meus inimigos e adversários se levantarem contra mim. Eles é que vão tropeçar e vão cair. Olha que palavra tremenda, está lá no Salmo 27. Queridas, Deus é o Deus que vai te capacitar a enfrentar todos os gigantes que têm se levantado contra a sua vida. Eu falei, Deus, quem sou eu para estar ministrando para as irmãs? Deus, quem sou eu? Mais improvável do que eu não tem, sabe? E eu sempre tive esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de fraqueza, esse medo, né? E eu lendo o que eu digitei aqui para ler para vocês, e quando eu li, falei, tudo aquilo que você precisa já foi te entregue. Tudo que você precisa para vencer o teu inimigo, tudo aquilo que você precisa para vencer o teu gigante, já te foi entregue. Eu falei, então sou eu sou a pessoa que sou uma improvável, que está buscando servir a Deus e fazer o melhor diante de Deus. E que a minha vida seja um testemunho para glorificar e honrar o nome de Cristo. E é isso que Deus quer fazer com a tua vida. Você é uma improvável, mas o teu testemunho vai glorificar não a tua força, mas aquele que te chamou. Dentre tantas, você foi escolhida para que o teu testemunho de vitória glorifique o nome de Deus através da grande vitória que Ele vai te entregar. Eu quero que vocês cheguem para mim e falem, Thelma, eu venci meus inimigos, eu venci meus adversários, porque Deus é o Deus que me capacitou e que me deu força. Amém? Um beijo grande para vocês. Eu quero que agora você fique aí na tua casa, mas que você, sabe, amadas, pegue a tua Bíblia, vai declarando a palavra de Deus em voz alta na tua casa, faça uma oração de guerra, comece a buscar comunhão. Davi, ele só pôde vencer essa batalha porque ele tinha comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque ele sabia quem ele era em Deus, porque ele sabia quem era Deus. Davi conhecia Deus, e Davi sabia que tudo que ele fosse enfrentar, Deus estaria com ele. E é isso que eu quero que você faça. Tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus, tenha comunhão com a palavra de Deus, tenha comunhão com Deus para saber quem você é. Porque maior é aquele que está em você do que todo e qualquer gigante que possa se levantar contra a tua vida. Beijo, queridas. Eu vou desligar, mas eu vou estar aqui orando pela vida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus.